Uma boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar com vocês e para os amigos que estão na internet. Eu tenho informado, então vou aproveitar, que eu cedi os direitos de imagem do nosso trabalho na internet para a Rede Amigo Espírita, oficialmente. Então, eles têm agora a exclusividade para transmissões e postar na internet. Então, eu sempre autorizei as pessoas filmarem, só que agora eu cedi, porque a gente tem um objetivo de divulgação da doutrina espírita, para que haja visibilidade. E uma colaboração que você que está nos assistindo, aproveitando esse momento, pode fazer, é se inscrever na Rede Amigo Espírita. Aí eu já sou inscrito. Ok, pede para o seu filho se inscrever, para o seu neto, para os seus alunos. Primeiro é grátis. E por que eu faria isso? Porque você está gratuitamente, sem nenhum ônus para você, colaborando com a divulgação da doutrina espírita. Muitas pessoas não teriam coragem de buscar a doutrina espírita, porque tem vergonha, tem medo, existe uma série de superstições, mas gratuitamente, na internet, ninguém está vendo, é uma chance. Então, se nós conseguirmos 1 milhão de inscritos, você terá um nível de visibilidade muito grande na internet, e esse canal será oferecido a oportunidade de outras pessoas assistirem. E você pode colaborar com isso. Quantos filhos você tem? Se toda a plateia aqui presente tiver pelo menos 2, já multiplicamos bastante essa possibilidade. A gente tem feito a campanha e, olha, eu tenho ficado muito triste. Porque já faz algum tempo e o canal de costura que eu me inscrevi já está com 516 mil inscritos. E não tem mais costureira no Brasil do que espíritas. Ok? Não tem 16 milhões de costureiras no país. Não tem. Esses são os números de espíritas oficialmente autodenominados no censo. Então eu faço um apelo a vocês, que são espíritas, que colaborem. É uma forma das melhores da gente fazer. A gente faz congresso, faz tanta coisa, mas é restrito. A internet não. E você pode fazer isso. Faça uma campanha. Consiga 5 pessoas. Tem um monte de canais que não tem nenhuma expressão cultural, que faz campanha e consegue. Ah, mas eu não sei fazer. Tem um menino em casa, 10 anos? Pede para fazer para você. Pede o filho de 10 anos. Você podia fazer para a mamãe uma campanha de inscritos para a Rede Amiga Espírita? Ok? O Zé tem vídeos meus que tem mais de 1 milhão de visualizações. E a gente não tem 1 milhão de inscritos. Ok? Então, esse é o apelo que a gente tem feito. E, diante disso, para ajudar isso, a minha parte, eu doei os direitos de imagem oficialmente. Então, agora ele tem exclusividade. Então, nenhuma outra pessoa pode postar na internet. Ok? Eu libero para uso pessoal, mas para a internet eu dei para a Rede Amigo Espírita. Ok? Bom, é uma alegria estar com vocês hoje. O nosso tema, ele é muito interessante. Doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Quando você fala essa palavra, somático, corpo, psicossomático, alma, tem alguma doença que não seja psicossomática? Essa é uma questão, porque quando me falaram a primeira vez, se pediram, e isso foi em Colatina, um abraço para o pessoal de Colatina, eu questionei justamente isso. Que doença não é psicossomática? Aí olha que interessante, o rapaz disse, catapora. Catapora não é uma doença psicossomática. E aí nós temos um problema. Nós temos irmãos gêmeos. O que são irmãos gêmeos? Pessoas que têm um DNA idêntico. Gêmeos idênticos. Ou seja, o mesmo DNA. Teoricamente, a mesma estrutura orgânica, as mesmas respostas biológicas e, do ponto de vista fisiológico. Um tem catapora e o outro não. Mas espera aí, não são gêmeos? Sistema imunológico, convivem juntos, mesmo pai, mesma mãe. Um tem catapora, o outro não tem catapora. Por quê? A catapora gosta mais de um do que do outro.
Então, para falar de doenças psicossomáticas, a gente tem que falar primeiro sobre o que define a saúde. A saúde, inicialmente, é um fator físico. Isso é uma coisa que a gente aprende. Então, pessoas que são mais saudáveis, se alimentam corretamente, têm um nível de nutrição adequado, vitaminas, todo o necessário fisicamente para produzir a saúde, teoricamente, seriam mais resistentes a doenças. Esse é um aspecto. Um outro aspecto seria genético. Você herda do seu pai e da sua mãe determinadas características de força, resistência, doenças, etc., por fatores de natureza genética. Ok? Fator físico. Porém, na década de 50, eles perceberam uma coisa interessante. Que pessoas de baixa renda, pessoas em situação socioeconômica difíceis, eram, ou seja, teoricamente mais frágeis e suscetíveis a doenças infecciosas, tinham menos infecções respiratórias graves do que determinado nicho social altamente posicionado economicamente, que eram os da área financeira de Wall Street, que ganhavam milhões e que, teoricamente, estariam na situação ideal de saúde. Eram mais suscetíveis a infecções respiratórias graves, complicações, do que populações de baixa renda com grande nível de desnutrição, estatisticamente. Por quê? Se a saúde é um fator físico, teoricamente eles são privilegiados. E foi aí que eles descobriram que existe um outro fator que afeta a saúde, chamado estresse, que é um fator mental. Então descobriram que o estresse afeta a imunidade. Mas espera aí, como exatamente acontece? Eles descobriram que quando você está estressado, ou seja, o que é estresse? Um estado emocional não ideal, e tem vários níveis, você aumenta a produção de uma substância chamada cortisol. E o cortisol afeta a eficácia do sistema imunológico. Ou seja, quanto mais estressado você estiver, menos eficaz é o seu sistema imunológico. Então, se você estiver sofrendo uma opressão mental muito significativa, seu sistema imunológico fica menos eficaz, você fica mais suscetível a pegar uma infecção. Então, você está gripado por conta da tristeza profunda, da decepção, da infelicidade, do luto. Essa infecção se transforma numa pneumonia grave. Qual é a causa? Falta de vitamina? Não, estresse. Então, descobriram que a saúde não é apenas um fator físico, é um fator físico e mental. Mas aí, aprofundando isso, essa é uma descoberta muito antiga, da década de 50 a gente aprendeu sobre o estresse. E a gente foi vendo, descobrindo como funcionava, e a gente descobriu umas outras coisas assim fundamentais. Mesmo sabendo que a saúde é um fator físico e mental, ainda existe uma outra coisa. Existem pessoas que, expostas sucessivamente a doenças infecciosas de grande virulência, não apresentam PPD positivo, por exemplo, na tuberculose. Não tem a doença. E existem pessoas que nunca na vida viram um leproso, que é o portador do mal de Hansen, e de repente aparecem. Onde eu peguei isso? Que é uma doença que você tem que ter uma convivência muito intensa, é um bacilo muito difícil. O descobridor injetou nele mesmo a desenvolver a doença e não conseguiu, não teve. Como acontece? Então, existem pessoas que dizem, nossa, eu tenho um problema. Por quê? Se eu estiver num ambiente e uma pessoa espirrar a 200 metros, passa todo mundo, pega em mim. E aparentemente você tem uma afinidade kármica com algumas doenças. Se tiver um bacilo, vai para você. Por quê? Porque a saúde não é apenas um fator físico, é um fator físico, mental e espiritual. Como assim espiritual? Como assim espiritual? Existem pessoas que trazem afinidades com certas doenças. Por quê? Você não está doente, mas no perispírito, que é o processo reencarnatório, você tem uma fraqueza. Então, se houver uma exposição entre 100 pessoas, você é mais suscetível. É uma atração que você tem por determinadas enfermidades. E, inclusive, o contrário, imunidade. Se você for saudável, teoricamente, física, mental, espiritualmente, você será invulnerável. Como assim? Até veneno de cobra. Como assim?
Lembra do Paulo de Tarso, que foi picado por uma serpente? Porque o nosso sistema imune é algo extraordinário. Nós temos pessoas, já encontramos pessoas hoje, que são imunes à AIDS. Ela tem a infecção, não é que ela não aparece. O sistema imunológico reconhece as células infectadas e as mata. Não é que ele tem o vírus e não tem AIDS, ele mata o vírus. Eles não sabem por quê, mas ele é imune. Eles estão estudando para transferir a imunidade para outras pessoas, através da engenharia genética. Mas a pergunta é, muito tempo depois, um pesquisador resolveu descobrir exatamente quanto estresse produz exatamente quanta doença. É um bioquímico chamado Fraser, apesar desse nome ele é francês. Ele resolveu quantificar quanto estresse exatamente produz, quanto cortisol exatamente e quanto exatamente afeta o sistema imunológico. Que afeta a gente sabe, mas quanto? Em números assim mais precisos. Então, ele criou um ambiente ideal em laboratório e começou o que seria o cortisol e administrar num sistema para verificar como isso funcionaria. E aí descobriu que não é só o cortisol. Existe uma pequena associação, que é uma coisa muito recente. Então, à medida que o cortisol é exposto, ele afeta diretamente as respostas imunológicas. Então, quanto mais cortisol você tiver, menos imunidade você tem. E ela é diretamente proporcional. Então, se houver um aumento de 30% na produção de cortisol, você terá uma diminuição de 30% na sua resposta imunológica, que equivale a dizer que você vai morrer. Como assim? É, porque é fatal. Se cair 30%, você fica altamente suscetível a qualquer tipo de infecção. É mais ou menos como ter leucemia, mais ou menos como ter AIDS. E peraí, para ter 30% você tem que fazer o quê? Você tem que aumentar a sua infelicidade em 30%. Se sua infelicidade subir 30%, você aumenta o cortisol da mesma maneira. Para tudo. Como assim? Como assim? Sim. Mas peraí, o que a infelicidade tem a ver exatamente com o cortisol? A infelicidade produz cortisol? Não. A gente descobriu. E essa pesquisa foi publicada em 2009. Porém, ele, na verdade, plagiou um espírita. Na verdade, ele plagiou um morto espírita que psicografou um livro por um médium. O livro é um livro de André Luiz, chamado No Mundo Maior, psicografado por Chico Xavier. Nesse livro, A Casa Mental, a Usina do Pensamento, tem um local, um momento, em que André Luiz está analisando um processo obsessivo e o mentor explica para ele o que estava acontecendo. Concentre-se. Aí ele se concentra e começa a ver o cérebro. E ver algumas manchas escuras que estavam ali. E aí ele fala, o que é isso? Então, não vou entrar no detalhe do processo, mas o que era interessante é o seguinte. Esses estados emocionais que as pessoas estão vivenciando naquela obsessão, que pode ser qualquer um, ódio, raiva, vitimização, não interessa. Eles se acumulam nas sinapses, se derramam na corrente sanguínea a partir do hipotálamo, circulam pelo corpo e atingem todas as células do corpo, produzindo respostas somáticas de todas as partes, a partir de um estado emocional. E o povo, quando leu, diz, é o tal do eflúvio negativo, né? O troço que vaza, né? Então, você está ruim, o negócio vaza, é aquela carga, aí vamos tirar a carga, aí você faz um saravá para tirar. Mas não é bem assim. Mas, como a gente não entende muito, é um troço espiritual, né? Então, quando você está ruim, o troço espiritual vaza e espalha, e envenena e por aí vai. Mas, em 2009, um neurocientista descobriu uma coisa. Tá? A gente há muito tempo queria saber como o cérebro funcionava. Na década de 90, com a tecnologia, a gente conseguiu aprofundar o entendimento desse funcionamento. E uma das coisas que a gente acreditava é que a linguagem do cérebro era elétrica, era o tal dos impulsos nervosos. E eles funcionam e você pode verificar eletricamente a atividade em várias áreas cerebrais.
Os equipamentos evoluíram e você agora pôde monitorar mais especificamente o que estava acontecendo no cérebro em determinados momentos específicos. Por exemplo, pense nisso ou veja aquilo, e aí você monitora o cérebro para saber que área está trabalhando. Então, por exemplo, ele mostra uma fotografia e você olha a fotografia. Ele pode detectar o momento em que você registra a fotografia, o nervo óptico em atividade, quando o impulso é conduzido à área visual, a hora em que você reconhece a cor, reconhece a forma, reconhece o objeto, reconhece tudo. Tudo a gente pode ver. E aí alguém pergunta para você, e aí, gostou do carro? Gostei, mas prefiro o azul. E nessa hora, o que acontece? Nada. Não tem nada acontecendo. Como assim? Onde é que você escolhe? Em lugar nenhum. Onde é que você prefere? Lugar nenhum. Não tem atividade elétrica acontecendo nesse momento. Mas peraí, você acabou de fazer um negócio. Você não acabou de fazer um negócio? Você escolheu uma cor, você gostou dessa, não gostou? E aí? Foi aí que eles descobriram que tem outra coisa. Porque no momento em que você escolhe, gostei ou não gostei, prefiro azul ou verde, toda vez que você toma uma decisão desse tipo, não é dentro do neurônio, é fora. Onde? Na sinapse. Eles descobriram que todos os processos objetivos, físicos, reconhecimento visual, etc., os sentidos, tudo isso é impulso elétrico. Mas vontade, desejo, escolha, emoção são químicos. Então, a linguagem do cérebro, ela é física, elétrica e química. Então, você prefere, escolhe, gosta, não gosta, quando um neurônio passa informação de um para o outro. E o que tem lá? Teoricamente, o espaço vazio que conduzia. Eles, até o momento, encontraram 73 substâncias, que receberam o nome de neurotransmissores. Sabem mais ou menos para que servem 11? Tem certeza de 7, mas só tem tratamento para 3. Então, é o que a gente sabe até o momento sobre o que acontece na sinapse. Então, quando a informação passa por ali, você tem as suas emoções. Bom, beleza? Entendi. Então, por exemplo, quando você tem raiva, ou quando ira, ou um estado depressivo, ou infelicidade, luto, etc., tudo isso está acontecendo onde? Na sinapse. Só que um pesquisador descobriu que não fica só lá. Que esses sentimentos, que essas emoções têm um mau hábito horrível de vazar. Então, quando você produz essa química cerebral específica, no hipotálamo, algumas pequenas cadeias de aminoácidos se ligam a essas substâncias e formam o que nós chamamos de peptídeos neurais, ou neuropeptídeos. E eles se derramam na corrente sanguínea a partir do hipotálamo. E uma vez na corrente sanguínea, se distribuem pelo corpo, e todas as células que nós possuímos têm terminais para esses neuropeptídeos. Espera aí, você já ouviu isso antes, né? É, lá no Mundo Maior, do André Luiz. Não é que Chico Xavier era médium mesmo, gente? Ou então o cientista plagiou ele, roubou a ideia. Mas não, ele demonstrou a existência de que nossa química cerebral afeta o desempenho celular. Qual das células do corpo tem o maior número de terminais para esses neuropeptídeos? As células imunológicas. Então, as células imunológicas, elas obedecem às suas emoções. Então, não existe uma doença que não seja psicossomática. Todas elas são. Porque elas obedecem os seus padrões mentais. Então, se você afirmar com bastante fé, eu sou doente, o cérebro entende, eu sou doente, as células imunológicas sentem que você tem que ser doente e elas fazem com que você fique doente, não promovendo a defesa adequada e tornando você vulnerável. Isso acontece em todas as partes do corpo, porque a pele tem terminais para os neuropeptídeos. Então, nossa, você está com uma aparência tão abatida. Ou então, nossa, você rejuvenesceu, o que foi? Arrumou um namorado? O que houve? Então, o estado de espírito se reflete na pele? É o quê? A circulação que aumenta? Não.
É porque a sua química cerebral se reflete em todas as células orgânicas. E não é espiritual, é biológico. Então não precisa ser espírita para acreditar que estados mentais afetam o comportamento bioquímico. Isso é um fato reconhecido. E Fraser verificou que as células imunológicas estão intimamente ligadas aos estados mentais. Então não é só o cortisol que responde por isso, mas o cortisol é extremamente eficiente para afetá-las mais ainda. Por isso, quando você tem um estado mental extremamente negativo, você afeta o sistema imunológico primeiro, mas todas as células em geral. Diante disso, um outro cientista, tá, que leu esse trabalho, eu falei, peraí, como assim? Então, quer dizer, se você aumentar a sua infelicidade em 30%, você vai aumentar o cortisol em 30% e vai afetar a imunidade em 30%? Peraí, tem alguma coisa errada nisso, não é possível. Porque esse pesquisador era psicólogo e ele vivia de quê? De pessoas infelizes que iam procurar ajuda, né? E ele ajudava. Peraí, se você foi procurar ajuda psicológica e estava infeliz, você está ou não está infeliz? Está ou não está? Tá. Bom, então, qual o problema? O problema é que esse bioquímico disse 30% é fatal. Então, quanto não seria fatal? É simples. Eu vou fazer uma pergunta a vocês, né? Vocês sabem a diferença entre ser feliz e não ser feliz? Então, vou perguntar, vocês são felizes? Tá difícil, né? Então, vou fazer outra pergunta. É uma pergunta diferente. Vocês estão felizes nesse momento? Sim. Isso foi fácil. Por quê? Porque vocês sabem a diferença entre estar feliz e não estar. Sabem ou não sabem? Bom, o que seria então estar feliz é uma coisa e ser feliz é outra coisa, diferente. Qual a diferença? A diferença é estar feliz é o momento que você está agora. O que seria ser feliz? Então, se você somar todos os seus momentos, felizes e infelizes, no final você vai ter o quê? Se você é feliz ou se você é infeliz. Então, para ser feliz, o que você precisa? Que 50% mais um dos seus momentos sejam felizes. Aí você dirá que é uma pessoa feliz. Se 50 mais um for infeliz, você é uma pessoa infeliz. Então, eu fiz a pergunta, vocês são felizes? E eu vi que não. E aí, vocês sabem com certeza? Com certeza, porque quando eu pensei, vocês estão felizes? Todo mundo sim, então você sabe a diferença. Então, vocês estão afirmando que a maioria dos seus momentos são infelizes. O que faz de você uma pessoa infeliz. Só tem um problema nisso. É que, se você é infeliz, você está doente agora? Não. Então, pelo menos, a sua infelicidade está em 5%. Você é 95% feliz. Porque se você for 90% feliz, você já não está tão bem. Se você tiver 30% infeliz, você está imunodeprimido. Se você tiver 35% infeliz, você morreu. Acha que está vivo, mas na verdade você está morto. Porque 35% é o suficiente para comprometer de tal maneira a sua imunidade que seria semelhante a uma fase terminal do vírus da AIDS. O que leva a afirmar que se você não está morto, você é uma pessoa feliz. Ou pelo menos não está doente. Está com dor de garganta, está um pouquinho feliz. Quanto? Uns 10%. E foi que esse pesquisador... Mas peraí, tem uma coisa errada, né? Não? Eu sou psicólogo, você vem me procurar porque é infeliz. Você está mentindo? Ou não? Quer dizer, pela matemática de Fraser, e ele foi avaliar isso, tá? E ele comprovou que realmente estava certo, não estava errado não, o negócio é aquilo, em laboratório a pesquisa foi bem feita, a metodologia é adequada, deu certo. Mas peraí, mas está errado, porque na prática não está batendo. E quem foi esse pesquisador? Ele é uma pessoa muito significativa. E eu conheci numa entrevista, eu assisto muito aquele TED, aquelas conferências, né?
Então, ele estava numa dessas conferências, apresentando lá o seu trabalho, e eu gostei do que ele falou, foi uma coisa rápida, porque, na verdade, ele tinha ganhado um prêmio Nobel de Economia. Ele era economista? Não, psicólogo. E ele estava ficando famoso porque um psicólogo ganhou o prêmio Nobel de Economia, por quê? Porque ele uniu o conhecimento psicológico e conseguiu fazer uma previsão de natureza econômica, o que ninguém tinha conseguido naquele momento. Então, através daquela pesquisa que ele realizou, ele conseguiu criar um modelo e prever determinados estados de respostas econômicas, baseadas em perfis psicológicos. Caramba, esse negócio é sério, ganhou um prêmio Nobel de Economia. O que é um feito, né? Mas ele não ganhou só um prêmio Nobel de Economia. Ele foi candidato ao prêmio Nobel de Medicina. Ele é médico? Não, psicólogo. Espera aí. Ele ganhou um prêmio Nobel de Economia e foi candidato ao de Medicina? Se ele tivesse ganhado, não ganhou. Mas só de ser candidato já é. Espera aí. E nem era médico? Se ele tivesse ganhado, seria a segunda pessoa na história a ganhar 2 prêmios em áreas diferentes. Quem foi a primeira? Madame Curie, que ganhou em Física e Química. Se ele tivesse ganhado, teria ganhado em Economia e Medicina. Não ganhou, mas ser candidato para mim já é prêmio. E não tem o prêmio Nobel de Psicologia. Mas ele ganhou um prêmio de Psicologia por quê? Porque ele desenvolveu uma nova técnica terapêutica. Espera aí, estamos falando de qualquer pessoa? Não. Estamos falando de um dos 100 homens mais influentes no meio acadêmico na atualidade. Daniel Kahneman. Então, Daniel Kahneman é uma pessoa respeitadíssima. E era ele que viu aquilo. Eu achei aquilo estranho, mas espera aí, não pode ser. Como psicólogo, as pessoas vêm procurar porque estão infelizes. Então, tem alguma coisa errada na pesquisa. Ou meus pacientes estão mentindo, ou a pesquisa está errada. Não, a pesquisa está certa. Mas eu não acho que meus pacientes estão mentindo. Se eu não acho que eles estão mentindo, então eles não sabem que são felizes. Será? Mas como assim você não sabe que é feliz? Eu não acabei de perguntar se vocês estão felizes agora? Vocês sabem a diferença de estar feliz e não estar? Ok. Então, não é um problema intelectual, Qual seria o problema? E aí ele foi fazer uma pesquisa, talvez o problema esteja em outro lugar, talvez seja a memória. E ele fez uma pesquisa e fez uma descoberta interessante que levou ele a um prêmio na área de medicina. Ele descobriu que o nosso presente, o presente dura exatamente 3 minutos, depois é passado. 3 minutos depois é um passado. Se é o passado, é uma lembrança. E a nossa memória não se organiza assim cronologicamente. Você não lembra assim em ordem numérica. Sabe como é que é, né? Como é que funciona então? Ele fez um experimento muito, muito simples e demonstrou uma coisa muito, muito séria. O experimento é o seguinte. Ele botou uma cuba com água gelada, numa temperatura bem baixa. 10 graus. E você deveria enfiar a mão na água gelada por 1 minuto. E ele colocou uma alavanca assim com luzes, para você dizer o grau do seu desconforto. Tá? É claro que isso variava, 5, 10 e tal. Então, digamos, aí você colocava, foi desconfortável? Foi. Quanto? 5. Bom, agora você vai botar a mão na água por 2 minutos. Foi melhor ou pior? O que vocês acham? Todo mundo, sem nenhuma exceção, respondeu: 2 minutos é pior do que 1 minuto. E 3 minutos? Pior ainda. Mas isso é normal, né? Mas aí ele fez uma pequena variação. A pessoa botou 1 minuto, 2 minutos. Quando seria 3 minutos? Nos 10 segundos finais, um pouquinho mais, ele botava água morna e subia a temperatura 1 grau. E aí, ficou pior? Não. Então, 1 minuto é ruim, 2 minutos é pior, 2 minutos e meio, um pouco mais, é melhor. Como assim melhor? Era melhor. Por que é melhor? Esse que é o segredo. Porque a nossa memória não se organiza cronologicamente. Ela se organiza por variação de estado.
Então, a coisa importante é a mudança de estado. Então, quando eu pergunto, né? Você lembra da última vez que você fez a cirurgia? Você lembra bem direitinho, não é não? Quantas cirurgias? Sim. Porque você faz cirurgia sempre? Não, né? Então, por que a cirurgia está tão marcada? Porque você tinha um estado de saúde e, de repente, ficou doente. Então, marca. Não deu para... Vou traduzir de uma maneira mais fácil, sabe? É o seguinte, você tirou 30 dias de férias e resolveu ir para Aruba, numa praia paradisíaca, num hotel 5 estrelas deslumbrante. E, chegando lá, começou a viver momentos idílicos. E foram 27 dias de mais absoluto êxtase, quando, andando na rua, você foi assaltado, perdeu seu passaporte, perdeu a passagem, teve que procurar auxílio no consulado, uma complicação no outro país, algo trágico. E aí, finalmente, você chega no Brasil e alguém pergunta, como foram as férias? Horríveis! Foram as piores férias de toda a minha vida. Mas, peraí. Foram 27 dias maravilhosos. 3 dias horríveis. Foram as piores férias da sua vida? Por quê? Porque 27 entrou no estado e você já não... Mas quando houve essa mudança e foi drástica, é o que marca. Sério? Sério. Então, Daniel Kahneman chegou à conclusão que o problema da infelicidade não é que você é infeliz, é que você não lembra que é feliz. Será possível? Bom, então, se você é feliz e só não lembra... Para você ficar feliz de verdade, é só fazer você lembrar. E aí, baseado nessa descoberta de que o presente dura esse tempo e que o que faz marcar a lembrança é a transformação, ele resolveu desenvolver um método terapêutico para tentar demonstrar isso, que foi baseado em processos físicos. E aí ele desenvolveu uma terapia chamada revisão das memórias. Revisão das memórias. Como assim? É um negócio assim, mas eu vou falar algumas coisas somente, né? Porque é palestra, né? Senão vira seminário, tá? Então, uma das coisas que ele desenvolveu foi o álbum de retratos. Ele é um terapeuta tradicional. Você vai lá, conversa com ele e diz assim, bom, antes da gente começar a terapia, eu vou lhe pedir alguma coisa. Se você colaborar, aí ele teve várias técnicas, na fase de pesquisa. Eu vou pedir para você, quantos anos você tem? 35 anos. Eu quero que você faça um álbum de retratos, com 35 páginas duplas, sabe? Par e ímpar. 35 páginas. E essas 35 páginas serão preenchidas da seguinte maneira. Cada página dupla conterá 10 fotografias representativas desse ano da sua vida. Então, a primeira e a segunda página será de 0 a 1 ano. A segunda, de 1, e assim sucessivamente, até você completar o álbum com os 35 anos que você viveu. Um paciente tiver 50, seriam 50 páginas duplas. E, como é que... Procura, dá um jeito, procura lá, com as pessoas, parentes, e arruma as 10 fotos. Só 10. Você vai ter que escolher 10 fotos que representem esse ano da sua vida. E aí, as pessoas saíram e voltaram. E, em vez de explicar o que significa, vou dizer mais ou menos o que aconteceu. Né? Então, esse jovenzinho de 35 anos trouxe o álbum. Mas antes de eu contar isso, eu vou contar para vocês como foi que eu cheguei no Daniel Kahneman. Você sabia? Não, não sabia. Eu não interesso com economia, não leio esse tipo de coisa, não tinha muito assim. E sabia que ele ficou famoso, assistia a tal da conferência, que está falando sobre a distribuição dos prêmios, e uma repórter estava entrevistando o Daniel Kahneman, e fez uma pergunta. Tinha acabado de sair uma estatística estarrecedora sobre o aumento do suicídio na população, principalmente entre crianças e jovens. Cresceu drasticamente, um negócio fora do comum, e estava na mídia aquilo, né? E perguntaram para Daniel Kahneman, o senhor é uma das 100 pessoas mais influentes na comunidade científica, votado por seus pares. Nós gostaríamos de lhe perguntar, de questionar, o que o senhor acha, né, que seria a causa do aumento dessa infelicidade entre crianças e jovens? E ele respondeu, atribuo essa situação à câmera digital. Ele disse, você é doido? O que tem a ver? Podia dizer qualquer coisa, câmera digital? Peraí, qualquer coisa, câmera digital. A repórter também ficou com aquela cara, né?
Ela esperava alguma coisa. Câmera digital, o homem está bêbado, o que que houve? Pela cara dela, sabe assim, aquela cara que a pessoa faz assim, até que ela, como assim? E aí quando ele explicou, me chamou a atenção e eu fui atrás. E ele explicou o seguinte, né? Lembra que antigamente, quando você batia foto, né? Pessoal mais velho, vocês têm álbum? Aquele álbum que tem a sua bisavó, os casamentos, e aquele álbum bonito, grosso, né? Pesadão, todo dourado, com aqueles negócios assim, né? Aí você botava foto com uns cantinhos, e aquilo era guardado, uma relíquia de família, né? E você tinha vários. E também vocês devem lembrar da época em que bater foto você tinha que comprar um filme. Quem tinha dinheiro comprava 36 poses. O mais pobre comprava de 12. Era 12, 24, 36. E aí você comprava aquele filme para uma ocasião importante. E aí batia as fotos com cuidado, que não pode desperdiçar, só tem 36 poses. Você batia. E aí você ia revelar. E passava lá e tinha aqueles... Aí você olhava para ver qual valia a pena imprimir, que era caro. Aí qual que prestou, aí você botava no papel. Aí punha no plástico. Lembra? Aqueles álbuns que você levantava, que botava no plástico para proteger, para não estragar troço caro, né, não? Aí fazia aqueles álbuns. O pessoal mais requintado fazia aqueles álbuns bonitos, coloridos, com aquelas páginas, botava aquele plástico. E arrumava. O álbum do bebê. Aí tinha aquelas fotos assim especiais. E tinha as fotos clássicas, né? Quando o pai vai trocar a primeira vez e o menino faz xixi. Sempre tem, né? Todo mundo tinha esse álbum, né? Quem tinha esse álbum? Levanta o braço. E todo mundo, né? Aí, eram vários. Aí você fez uma viagem, aí tirava lá. Fazia aquele álbum da viagem. E aí fazia um almoço para mostrar para o povo o álbum da viagem. E aí veio a câmera digital. E a câmera digital não tem 24, você tira 10 mil. Então, o seu bebê nasceu, tirou 10 mil fotos. E onde é que você bota? Antigamente eu botava no CD, agora é muito, aí você bota na nuvem. Não? Num HD externo especial, que você guarda assim, faz uma cópia na nuvem, e nunca mais vê. E tem uma coisa interessante. Pessoal que levantou a mão, tem álbum, levanta a mão de novo. Bem, então, vocês pegaram os álbuns quando eram criança? E abria o álbum, porque era acessível, né? E aí, quem é esse? Seu avô. Seu tio-avô que morreu. Então, por exemplo, vocês que têm, sabe qual era a cara do seu avô, não sabe? Como é que parece seu avô, seu tio-avô, sua tia Maricotinha, tudinho vocês sabem, não é não? Porque você tem um álbum. Agora, hoje, o seu filho de 4 anos não tem álbum. E ele também não vai entrar na internet, na nuvem, para ver as fotos. Não é? Quando é que ele poderia fazer isso? Vamos lá. 12 anos, não. Uns 14. Com 14, ele já não tem nenhum interesse em fazer isso. E ele nunca viu essas fotos. Nunca. E daí? Daniel Kahneman explica. Vamos voltar para o rapaz. 35 anos, com o seu álbum de retratos, porque ele foi fazer terapia, porque estava muito, muito infeliz. E estava pensando em suicídio, por isso ele foi procurar ajuda profissional. E aí fez o álbum, e o Daniel Kahneman chegou, se sentou do lado dele, e agora me explica. Abriu. Que foto é essa? Sou eu. E que roupa é essa vestindo? É meu batizado. Quem está carregando você? Meu pai. Você sabe quem fez a roupa? Não sei, mas suponho que seja minha mãe. Eu gostaria que na próxima você perguntasse. Não foi a minha tia Maricotinha que veio para o meu batizado, minha madrinha. E você conhece? Não, ela morreu quando eu era criança. Mas ela estava no batizado? Tá aqui no batizado. Tá. E quem deu banho em você para o evento? Não sei. É porque você está limpinho, não está? Alguém deu banho em você, não deu? Você não está com aquela aparência edemaciada, famélica, que tem aqueles bebês de Biafra, tá? Não. Então, alguém lhe deu mamadeira. Quem?
E aí, e o que é isso? Que foto é essa? É o meu aniversário de 1 ano. E o que é isso? É um bolo. Quem fez o bolo? Minha mãe fez o bolo. E essa roupa que você está vestindo? Foi a minha tia Maricotinha, que está aqui na foto. E no 2º ano, e o que é isso? É meu aniversário de 2 anos. Porque sempre tem um aniversário, tem uma foto, né? 2 anos. E quem fez o bolo? Minha mãe fez o bolo. Quem tirou a foto? Meu pai tirou a foto. Quem são essas pessoas? E aí, o 3º ano, o que é isso? É um bolo. Quem fez o bolo? Minha mãe fez o bolo. E o que é isso? Salgadinho, docinho, etc. E essas aqui são coleguinhas que estão na minha festa. E no 5º e no 6º. E o que é isso? É um presente que eu ganhei. Quem é esse? É meu pai. O que ele está fazendo? Está lavando a areia da praia. E essa é a tia Maricotinha, antes de morrer. Foi na última visita. E ela mora onde? Numa cidade, não sei, 300 quilômetros, e veio só para o meu aniversário. E aí, eu acho que eu não preciso de terapia. Eu sou feliz e não sabia. Porque a criança não lembra. Sabe o que ela lembra? Que meu pai é um homem terrível. Porque eu queria um iPhone e ele não deu. Todos os meus colegas têm um iPhone. Se você não me der um iPhone, eu vou ficar traumatizado. E ele é aquele homem mau que não deu o iPhone que você queria aos 12 anos. E sua mãe é aquela mulher perversa que não permitiu que você dormisse na casa da coleguinha quando você tinha 12. E que disse não. E disse não. E disse não. E disse não. E você lembra sempre, né? Esses momentos horríveis que você viveu. Então você tem 12 anos, é profundamente infeliz. Porque sua vida é feita de momentos infelizes. Porque você não ganhou o iPhone quando queria, porque não dormiu na casa do coleguinha, porque não pôde ir na festinha, porque não comprou um tênis novo. E mais alguma coisa? Não. Porque ele não lembra quem trocou a fralda dele quando ele tinha 6 meses. Ela não lembra quem providenciou a roupa do aniversário de 3 anos. Ele não lembra que tinha uma tia Maricotinha que viajou 200 quilômetros para ir na porcaria da festa. Ele não lembra de que o pai trocava a fralda dele enquanto ele fazia xixi nele. Ele não viu aquele momento em que o pai perverso e mau pegava no colo tentando fazer dormir. Ele não lembra aquele momento desagradável em que a mãe estava correndo para o hospital enquanto estava tudo. Ele não viu nenhum desses momentos. Ele não tem mais ninguém. Ele não sabe qual é a cara do avô dele. Muito menos a de Maricotinha. Morreu há muito tempo, ele nunca nem lembra dessa mulher. Essa mulher não existe na vida dele. Ou seja, a sua vida é feita de momentos infelizes. Somando todos, ele é uma pessoa profundamente infeliz. E a morte parece uma solução perfeitamente plausível para acabar com essa infelicidade. Por isso, Daniel Kahneman atribui o aumento da infelicidade entre crianças e jovens à câmera digital. Porque como nossa memória é meio ruim, é muito importante a gente lembrar. Então, nesse momento, pense agora. Você teve uma festa de aniversário de 1 ano? De 2? De 3? De 4? De 5? De 6? De 7? Quem fez o bolo? E lembre-se, naquele momento, quando você tinha 12, você não lembra que a geladeira quebrou, que a Coca-Cola ficou quente, foi uma desgraceira danada, que foi horrível. Aí, na hora da foto, aí quando você olha, nossa, olha só, você estava bem magrinho, você tinha cabelo, isso e aquilo outro, e você tem um álbum. E antigamente a gente tinha, não tinha? Então você sabia qual era o interesse que seu pai tinha em você, porque você tinha foto. O seu pai teve interesse suficiente para providenciar um batizado. E você tinha uma roupa apropriada que alguém teve interesse de providenciar.
Ah, mas eu não tive um pai e uma mãe. Mas, aparentemente, você estava com uma fralda trocada, não é? Alguém trocou. Alguém se interessou o suficiente para te vacinar contra pólio. E você não tem poliomielite, porque alguém se deu o trabalho de levar você a um posto e vacinar. Alguém se deu o trabalho de te alimentar, porque se não alimentar, você terá deficiências. Aparentemente, suas pernas são retas e direitas, porque você tomou leite e cálcio suficiente para não ter raquitismo. Você não tem lesões de pele nem marcas, porque alguém se deu o trabalho de te limpar. Tem certeza que você é profundamente infeliz? E quando você encontra alguém e pergunta, na minha vida é muito ruim. Por quê? Porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos, foi um momento traumático na minha vida, isso marcou minha vida. E aí você encontra alguém, vai conversando, depois de algum tempo, e aí, como é? Não, eu sou muito infeliz, porque eu fui abandonado quando tinha 11 anos, isso marcou minha vida, meu pai foi embora e aquilo marcou. E aí você encontra outra pessoa e um dia que vem cá, quantos anos você tem? 63. Bom, dos 11 aos 63, não aconteceu mais nada na sua vida? Você lembra aquele momento que você bebeu o copo d'água perfeito? Sabe, como perfeitamente gelado, perfeitamente bom? Lembra? Não, né? Só se você tiver uma doença e não puder. Aí você lembra. Elizabeth Kübler-Ross escreveu um livro, As 5 Faces da Morte. Ela foi acusada de nazista, de uma série de coisas, porque ela resolveu pesquisar o momento da morte. Então, ela chegava para alguém que acabou de receber um diagnóstico fatal, você vai morrer. E ela perguntava, o que é que você está sentindo agora? E acompanhava essa pessoa até o momento da morte, o que você está sentindo agora? Ela é uma louca, mas ela fez. E ela descobriu que a morte tem várias fases. A primeira, negação. Não acredito, eu quero uma segunda opinião. Não, não pode ser verdade. Não, não pode. A segunda fase é a fase do desespero. Esse desespero é tão intenso que muitas pessoas se matam. Tem tanto medo de esperar a morte, se mata antes. E é uma fase profundamente angustiosa, e com esse aumento do estresse, normalmente desanda tudo. A terceira é a fase de resolução, em que você tenta correr para resolver todas as coisas, fazer tudo que não fez e tudo mais, piora também. E aí, a quarta fase é aquela fase extremamente depressiva, em que você finalmente aceita que vai morrer. É terrível. As pessoas morrem num profundo sofrimento. É o maior risco de suicídio. E aí tem a quinta fase, que ela chama fase de resolução. E em vez dela descrever a fase no livro, ela prefere preencher com depoimento. Fulana de tal, 16 anos, fase terminal de processo leucêmico. Beber água é tão importante, tão bom, né? Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu percebo como as pequenas coisas têm valor. Fulano de tal, fase terminal de miocardite congestiva. Um beijo é uma das coisas mais importantes da vida. Que pena que só agora que eu vou morrer, que eu descubro o valor de uma pessoa que ama você. Fulano de tal, que pena que só agora que eu vou morrer, que eu vejo a importância de sentir o sol. É a primeira vez que eu estou saindo do quarto e eu desperdicei tanto. E ela dizia que essa fase era muito estranha, que de repente a pessoa entrava no estado de serenidade e começava a valorizar os pequenos momentos. E aconteceu uma coisa mágica, muitos deles entravam em remissão no câncer. Esses momentos milagrosos. Aqueles que conseguiam superar as fases de desespero anteriores e chegavam na fase de resolução, às vezes melhoravam. As 5 fases da morte. Que Daniel Kahneman reconhece como o quê? Tem certeza que você é profundamente infeliz? Que não existe nada na sua vida para agradecer? Terapia da gratidão? Nada. Então, primeiro ele fazia o álbum para as pessoas reconhecerem esses momentos. E tem. Ah, mas eu não tenho, meu pai morreu. Sim. Quanto tempo você viveu? 10 anos. Alguém cuidou de você, quem foi? Porque você é saudável agora, porque alguém se interessou. Porque senão você não estaria aqui. Porque crianças que não tiveram interesse de ninguém estão mortas.
Por quê? Porque a infelicidade mata. Aí você diz assim, foi a fome, não o abandono. Porque crianças famintas na África sobrevivem. Mas a ausência total de momentos de felicidade mata. E você sobreviveu. Isso, você está viva, 95%. Mas você quer uns momentos extraordinários. E não é. São momentos em que você não é infeliz. Soma todos. É o seu estado atual. E aí o álbum de retrato forçava a pessoa a reconhecer. E, no momento que ele termina, o que você tem para agradecer em cada ano da sua vida? Então, álbum de retratos e terapia da gratidão. O outro são os pontos cardeais. Como assim pontos cardeais? Normalmente, quando você procura ajuda psicológica, é porque você está perdido. Tipo, perdeu de si mesmo. Ou o tal do vazio existencial, ausência, você se perdeu. Bom, se você se perder da floresta, o que é que você precisa para se achar? O negócio da bússola, né? Mas o que adianta a bússola se você não tem um ponto cardeal? Então, você tem o sol, as estrelas, tem várias formas, né? Então, o Daniel Kahneman criou um processo terapêutico chamado pontos cardeais, que é um caderno. Nesse caderno, todo dia, você vai escrever uma coisa chamada pontos cardeais. E o que significa? Quais são os pontos cardeais? Você vai olhar para cima, você vai olhar para si mesmo e você vai olhar ao redor. E vai descrever o que você está vendo ou sentindo na hora. Simples assim. Quando olhar para cima, é você olhar o céu, né? Você vai ali, olha o lugar. Depois você olha para si mesmo. E depois você olha em volta de onde você está e escreve no caderno. Bom, é mais fácil de ser uma paciente deprimida. O tal dos pontos cardeais. Ela pegou o caderno, dia número 1. O tempo está horroroso, como sempre está aqui. Eu estou vestindo uma roupa velha e confortável que eu tenho. E é o meu quarto, que está do jeito que sempre foi. Número 2. Segundo dia. O céu continua horroroso, não mudou absolutamente nada. Eu estou vestindo minha roupa confortável e o meu quarto é a porcaria de sempre. Terceiro dia. Mais ou menos a meu quarto. Quinto. É melhor eu trocar essa roupa, né? Senão vão achar que eu sou porca. Tão arrumadinha nesse quarto. Porque ela deveria descrever tudo, né? Isso dá uma melhorada. E aí, o que houve aqui? Não, eu dei uma arrumada no quarto. Por quê? Eu sou uma pessoa limpa. E o que vocês acham que aconteceu? Você já deve ter ouvido falar que o tempo cura, mas só se você perceber a sua passagem. Porque nada é igual a um dia depois do outro. Mas, às vezes, a gente se perde tanto que nem percebe isso acontecer. Então, a terapia de Kahneman é para forçar você a lembrar. Do quê? É um negócio que está no Livro dos Espíritos, né? Que fazer para alcançar a felicidade e resistir ao mal? Um sábio da antiguidade volou disse, conhece-te a ti mesmo. Só que a gente achava que isso era no futuro distante, né? A gente não tem encarnação, no futuro... Não! Agora. Reconheça os seus momentos felizes. Reconheça as coisas que você tem que agradecer. E nisso você vai descobrir que você é feliz e não sabia. Não é não tem encarnação, agora. Chama conhece-te a ti mesmo. Mas não necessariamente. Problema de memória. Então, a gente tem falado da geração nova, mas essa geração nova não tem passado. Nenhum deles sabe qual é a cara do seu tio-avô. Você sabe. Porque tinha um álbum, você viu. Você percebeu o interesse, você sabia que tinha uma família, que tinha uma comunidade, que tinha pessoas que se interessaram. E você, quando conta a sua história, você não sabe que não é uma lembrança, é o que você resgatou. Então, as suas lembranças são constituídas de memórias.
E essas memórias existem porque você as construiu. E as nossas crianças não têm memória nenhuma. Ah, mas eu me interesso, meu filho. Tem, tirei 5.000 fotos. Ele viu alguma? Ele sabe quanto custa um danoninho? Um leite aditivado? Sabe quanto? Não, não sabe, não faz a menor ideia. O que que define esse afeto? São esses momentos. Mas como ele não lembra, e quando você tem 12 anos e começa a ser agressivo, você começa um afastamento físico. E aí essa discussão... E a criança não lembra dos abraços, dos aconchegos, dos momentos. Por quê? Porque é assim que as coisas funcionam. E você não lhe deu nada para lembrar. Coisa que você teve. Então, mesmo quando você tem raiva da sua mãe, você tem o quê? O vestido de 15 anos, quem fez? O bolo, o passeio, aqueles momentos, o cabeleireiro, todas essas coisas que alguém teve interesse de fazer por você. Aquela mulher horrorosa que saiu para comprar um tecido para o vestido que você queria usar. Ou aquela tia esquisita que viajava, comprava uns presentes, exótica, mas sempre tinha um. E aquele monte de pessoas que apareceu na sua casa para te dar um presente que você não lembra. Ah, era amiga da minha mãe, mas por que ela foi te dar um presente na festa? Por que ela estava sempre lá? Tantas coisas. E a verdade é, você está vivo? Saudável? Então eu posso afirmar com certeza que você é 95% feliz. Só não lembra. Então Daniel Kahneman atribui essa onda de suicídios a esse aumento de infelicidade. Mas peraí, como é que a infelicidade aumentou se todos os índices sociais melhoraram? A expectativa de vida melhorou, a distribuição de renda melhorou, a violência diminuiu, tudo está melhor. E cada dia que passa, as pessoas são mais infelizes. Por quê? Que explicação? O que está faltando? Está faltando lembrar. Lembrar de quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. E agradecer pela graça de estar aqui. Minha vida é tão ruim, está vivo. Minha mãe foi perversa, não te abortou. Hoje você não tem essa garantia, tem? Então você tem a chance de resgatar, você tem milhões de chances que essa pessoa perversa e má lhe deu. E outra coisa, você está viva hoje porque alguém, não interessa quem, se interessou o suficiente para te limpar, te alimentar, te vacinar, te medicar, te tratar. E lhe permite andar sobre 2 pernas saudáveis, respirar naturalmente, sem aparelhos, ter uma série de vantagens que lhe permite construir a vida que você quiser a partir de agora. Mas, em vez disso, você vai culpar. Eu sou muito infeliz porque meu pai me abandonou quando eu tinha 11 anos. E você levou 50 anos reclamando desse momento. Qual a causa da sua infelicidade? Quem acredita na reencarnação? Levanta o braço. Vocês devem ter ouvido falar, naquela brincadeira que Freud disse que a culpa é da mãe. Como vocês são reencarnacionistas, todo mundo sabe que cada um tem a mãe que merece. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz. Há um agradecimento para o pessoal da internet, os internautas, e não se esqueçam de se inscrever na Rede Amigo Espírita e também no nosso transmissor aqui, é Nosso Lar também, tá? É um parceiro da Rede Amigo Espírita. Alegria estar com vocês. Não, a gente continua direto. Pessoal, dando sequência a respeito do tema que a gente falou que ia abrir para perguntas e respostas, tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa alusivo ao tema? Não?
Pessoal, se ninguém tiver nada para perguntar, nós encerramos aqui a atividade da noite e sobre a mesa tem CD ou DVD? CD? DVD? Tem um material da NET que ela trouxe, quem tiver interesse. Tem pouco, né, NET? Porque a gente já rodou aí 3 cidades e foram se acabando, foram se diluindo. Quem tiver interesse, está sobre a mesa. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, querida irmã. Que Deus abençoe todos e uma ótima noite a todos.